levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Programa Restaurando Veredas. A paz do Senhor, amados. Neste dia que o Senhor separou para nós, eu quero te dizer algo, que Jesus te ama. Ele te ama tanto que deu a vida dele por amor de ti. E essa é uma das novidades que, ainda que sejam repetidas por anos, nunca envelhece. Hoje, nós vamos estar tratando de um tema interessante, que chama-se inconstância. O amor de Deus, nos encontrando nessa condição, Ele trabalha em nós de uma forma que Ele muda essa condição. E eu gostaria de lermos um texto juntos, que está em Lucas, capítulo 8, para que a partir dessa palavra nós comecemos a falar um pouco acerca da inconstância. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, que o Senhor nos dê graça através da ministração dessa palavra, que Ele encontre os nossos corações prontos para aprendermos dele. Eu convido agora o Espírito Santo de Deus para ministrar a sua e a minha vida, em nome de Jesus. Lucas 8, a partir do versículo 4, fala da parábola do semeador. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada. E as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. Outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. Então aqui nós vemos que o semeador, ele semeou a sua semente. A semente, ela era de boa qualidade, porque era a semente do semeador, que aqui é Jesus. Ele saiu a semear a semente, que é a sua palavra. Algumas caíram junto do caminho, que fala o que é uma terra junto do caminho. Sabe aquela terra que passamos sempre? Quem mora em casa tem alguma parte do quintal que não é calçada, mas que passa por ali todos os dias alguém. Fica aquela terra onde não nasce nada, uma terra onde, como se a vida acabasse naquele lugar, de tão pisada que ela é. Assim é essa terra. Então a semente lançada ali, ela não tem terra nenhuma para poder se agarrar. Então vêm as aves do céu e comem essa semente. Fala de alguém com uma mente fechada. Uma mente que não consegue receber a palavra. Ela ouve, mas não recebe a palavra. A beira do caminho ou junto do caminho é um lugar que expressa a condição da mente do homem. Uma mente fechada para receber a palavra de Deus, para receber a semente do Evangelho de Cristo. A outra caiu sobre pedra, sobre rocha, um solo rochoso que não tem umidade. Então a semente lançada ali, ela até pode crescer, por ter sobre ela algum pouquinho de terra, mas ela não encontra umidade. Então o que acontece? Ela nasce, mas logo ela seca. Rapidinho ela seca. Fala do quê? Uma mente superficial. Sabe aquela mente que ouve a palavra de Deus e tu pensa,
essa pessoa converteu. Porque rapidinho é como se ela tivesse entendimento das verdades de Deus. Rapidinho ela já ama Jesus, já morre por Jesus. E a vida dela parece que deu um salto. Mas daqui um pouco, com a mesma rapidez, a pessoa se aparta de Deus. Porque essa mente é uma mente superficial. Tudo aquilo que é superficial, ele é voluptuoso, mas ele passa rápido. Assim é essa terra. A outra terra fala da semente que caiu entre os espinhos. A mente que representa esses espinhos é uma mente distraída, uma mente ocupada por coisas do mundo. Então, facilmente a pessoa se distrai da verdade de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus. Uma mente distraída. Então, olha só os 3 tipos de caminhos que mencionamos. Junto do caminho, sobre pedra e entre espinhos. Mente fechada, mente superficial e mente distraída. Nós vamos falar acerca de inconstância. Esses 3 tipos de mente, eles expressam uma pessoa inconstante. Uma pessoa que não faz as coisas com convicção. E a inconstância, amados, ela é mãe da procrastinação, uma pessoa que sempre deixa para depois aquilo que deveria fazer agora, é irmã da mediocridade, não consegue fazer as coisas com excelência, sempre de uma forma medíocre, sabe, pequena, e filha do medo. Olha quem é a inconstância, mãe da procrastinação, irmã da mediocridade e filha do medo. Porque a pessoa inconstante, ela não é uma pessoa convicta. A inconstância frustra as pessoas de boa vontade, embriaga o valente, conspira contra os corajosos e deprime os visionários. Por quê, pastora? Porque já viu aquela pessoa que, mas eu tenho vontade de fazer, mas eu tenho desejo de fazer, mas nunca faz. Fica sempre só na vontade. Então, aí depois se sente frustrado. Por quê? Porque não leva a cabo aquilo que tem desejo de fazer. Então, essa pessoa sente-se frustrada. É isso que a inconstância faz. Embriaga o valente, deixa ele atordoado. Por quê? Porque ele não é uma pessoa firme. Ele é valente, mas só na hora da ira. É valente só, sabe, impulsionado por alguma coisa forte. Não tem perseverança, é inconstante. Conspira contra os corajosos, armando situações. A inconstância, ela faz com que os corajosos temam diante dela. E faz com que eles não levem também a cabo, a intento, aquilo que eles têm que fazer. Deprime os visionários. Um visionário, ele é cheio de projetos. Sabe, quando lê alguma coisa, quando ouve uma novidade, já vem para ele uma visão de alguma coisa para ser feita. Só que fica só na visão. Por quê? Porque junto com a visão, amados, nós precisamos tomar atitudes. E a inconstância, ela leva a essas situações de procrastinação, a uma vida medíocre. E o medo a paralisa. Então, ela só tem visões, só tem valentia, mas não consegue fazer nada. Só vive de uma forma pequena.
de uma forma que não dê trabalho. Qualquer coisa que tenha que empreender trabalho, não. Então a inconstância, ela luta contra propósitos de Deus. Nós vamos ver. Então, olha só, as pessoas dessa forma, eu creio que muitos já viram pessoas assim, que ouvem e desistem, amam, mas têm outras ocupações, sabe? E se distraem facilmente com qualquer coisa que o mundo oferece. Pessoas inconstantes. O servo de Deus, Tiago, discípulo de Cristo, ele diz que essas pessoas são como a onda do mar, que vem e volta. Não deve ser assim o homem ou a mulher de Deus. Pessoa dobre de atitudes, de sentimentos. Isso é ser inconstante. Essa pessoa não vai chegar a lugar algum. Sabe aquele provérbio popular que diz que nada, nada e morre na praia? Assim é a pessoa inconstante. Provérbios 19, 24, ele já define de outra forma. Ele diz assim, que o preguiçoso, ele esconde a mão no seio e enfada-se de a levar à boca. Quer dizer, está sempre cansado para tudo. Uma pessoa que não vai em frente naquilo que tem para fazer. Provérbios 21, 25 também fala assim: o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Uma pessoa inconstante, ela acha que, se Deus tem um sonho comigo, então quem tem que fazer tudo é Deus. Então está tudo nas mãos de Deus. Então ele acha que ele só tem que estar ali. Mas quem vai fazer é Deus. Não, amados. Não é assim. Porque em Provérbios 6:6, Deus diz o seguinte para nós: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Que faz o quê? Que durante o verão ela guarda mantimento para durante o período de inverno. Ela trabalha, e trabalha não sozinha, trabalha em equipe. Trabalha junto, sabe? Uma na carreirinha da outra. Pode ver onde tem um formigueiro, é só seguir a tira de formigas, porque tu vai encontrar o formigueiro. Porque todas elas andam sempre na mesma direção. Se Deus colocou algo na tua mão para fazer, faz-o. Toma isso nas mãos com garra, enfrenta os obstáculos, vence as dificuldades, mas não deixe a inconstância te barrar. Não pare. Tem pessoas que pensam que, mas se Deus tem isso para mim, por que é tão difícil? Porque Ele quer te adestrar. De repente, é na dificuldade que o teu caráter vai ser formado em Deus, que a inconstância vai ser vencida. Se havia na tua vida, se há na tua vida esse problema, essa barreira que para ti é um gigante que parece que não vai ser vencido. Porque de repente a pessoa pensa, mas se ela vem para Jesus, isso vai deixar de existir. Não, não vai deixar de existir não, amados. Porque vão surgir obstáculos para que tu os vença e tu os resolva. E tu confie no Senhor então, para que eles sejam vencidos e tu saia da situação vitoriosa, em nome de Jesus. Olha só, eu sempre costumo usar uma expressão assim, que nós devemos orar como se tudo dependesse de Deus. E devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós. São as duas coisas juntas. Mas, se eu só orar e não me movimentar, vai haver aqui um desequilíbrio. A inconstância vai me vencer nas atitudes. Nas atitudes. E Deus quer, não que eu só vença orando, mas que eu vença orando
e trabalhando. Por isso a Bíblia nos diz: vigiai e orai. Vigiar é ter uma atitude. Orar é se colocar numa dependência de Deus, para que as coisas alcancem então o propósito certo. Olha só, um personagem bíblico que é um exemplo para a gente é Gideão. Sabe? Porque nós já vamos ler a palavra lá em Juízes 6. Muitas vezes nós somos encontrados por Deus como pessoas medrosas. Nós vimos que a inconstância, ela é filha do medo. E Deus sabe disso. Só que Ele não nos vê como medrosos, porque Ele sabe que Ele em nós é a coragem. Nós só temos é que confiar nisso. Porque esse medo tem que ser destruído. Quando o medo é vencido, a inconstância é derrotada. E tu passa de uma pessoa inconstante a uma pessoa perseverante. Por isso, alguns caminham ainda alguns meses no Senhor, alguns caminham uns anos, mas param. Porque não perseveram. Porque não querem ter trabalho, não querem enfrentar lutas. A nossa inconstância, muitas vezes, ela nasce da constatação de que os primeiros passos em qualquer empreendimento exigem muita disciplina. Deus te chamou para fazer uma grande obra, Ele vai te instruir para que essa grande obra seja feita. E precisamos ter disciplina, precisamos ter compromissos, precisamos deixar Deus nos disciplinar. Porque as coisas não são feitas da forma que nós queremos, mas como Deus quer que elas sejam. Precisamos nos disciplinar. Imagina uma pessoa que arruma um emprego com horário fixo e essa pessoa não gosta de cumprir horário. Imagina a luta que vai ser dentro dela para ela conseguir ter compromisso com o horário naquela empresa que ela, sendo cristão ou não, meus amados. Porque há uma necessidade de disciplina. E a disciplina, ela exige de nós um esforço. Porque é a disciplina que vai nos trazer inspiração, muitas vezes. E a inspiração, ela só se concretiza depois de algum tempo de transpiração. Para que nós façamos real algo que nos inspire, que venha como um sonho para nós. Nós temos um caminho a percorrer. Temos batalhas a serem vencidas. E isso é preciso para que a inconstância seja derrotada. A mediocridade, ela não exige, amados, esforço algum. Sabe? Poderíamos dar alguns exemplos práticos. A pessoa que gosta de comer bem, mas não gosta de cozinhar, né? Ela vai sempre comprar algo pronto. Quando ela ouvir alguém ser elogiado pela comida que fez, ela vai dizer: ai, por que eu sirvo da melhor forma? Por que eu boto as melhores louças? Eu preparo a mesa da forma mais bonita e ninguém elogia a minha comida? Porque não foi ela quem fez. Entendeu? Agora, se ela fizer, ela vai ouvir um elogio. Um empregado que só quer pegar as coisas prontas. Então, o chefe vai dizer tudo para ele: olha, hoje tu tens que fazer, e tens que bater o teu ponto, tu tens que sentar na tua mesa, tu tens, as tarefas já estão todas sobre a mesa para te fazer. É só tu elaborar. Então, vai chegar no final do dia, ele simplesmente cumpriu uma ordem que lhe foi dada. Mas tem um outro companheiro de trabalho que faz o mesmo trabalho. Mas o seu chefe não precisa dizer nada. Ele chega, né, já sabe o que tem que fazer, ele vai atrás, ele pega, ele aciona, ele já prepara tudo, já coloca ali, vai elaborando, e no final do dia o chefe diz: pô, cara,
hoje o teu dia, olha, fosse uma bênção. O outro fez o mesmo que ele, só que o chefe deixou tudo pronto. Quem mereceu o elogio? O que se esforçou. Por quê? Porque ele foi atrás daquilo que ele sabia que tinha para fazer. O inconstante, ele não faz assim. Ele quer tudo nas mãos. Ele quer tudo pronto. Ele quer tudo com muita facilidade. É difícil. E vai, sabe, só ter sonhos, se tornar um visionário, mas nunca vai ver esses sonhos se concretizarem. Puxa, Deus deu uma palavra que quer que seja um pregador. Só que se ele pensa na inconstância dele, nos seus medos, na sua preguiça, nas suas falhas, se Deus quer, então ele que faz. Ele não se aplica a ler a Bíblia, não procura bons livros, não busca instrução, não busca conhecimento. Se Deus quer, ele faz. Não é assim. Há a nossa parte a ser feita. Então, Gideão, ele foi encontrado por Deus. Olha só que tremendo. Quando Deus encontrou Gideão, Deus já sabia onde ele estava, né? Em Juízes 6, versículo 12, diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Olha só, quando Deus, né, que o anjo era Deus, viu Gideão, disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus valorizou. Sabe onde é que Gideão estava aqui, amados? Ele estava batendo trigo no lagar. Ele estava com medo dos midianitas. Ele estava amedrontado, porque os midianitas estavam destruindo o povo de Israel. Então ele estava batendo trigo no lagar. Lagar é o lugar de espremer as uvas para se fazer o vinho. E ele estava ali batendo trigo. Uma coisa totalmente fora. Deus sabia que ele estava ali, porque ele estava com medo. Só que sabe o que Deus viu? Deus viu o que Gideão não conseguia ver. Deus viu o que o medo de Gideão impedia-o de ver. Deus conseguia ver aqui um Gideão que tinha estratégias para driblar o seu medo. Porque ele estava se escondendo dos midianitas. Porque ele precisava bater o trigo. Olha que tremendo, amados. E Deus viu isso. Deus não chegou dizendo para ele: ô cara medroso, hein? Nem confias em Deus. Deus não disse isso. Porque é assim que Deus olha para nós, meus amados. Ele identifica em nós esses problemas. Só que ele diz para ti também, nessa manhã, ou nesse horário em que tu estiveres assistindo essa programação: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varoa valorosa. Porque às vezes a pessoa se encontra numa situação, sabe, mulheres que se encontram em situações com maridos ímpios, que não deixam ela ter toda uma liberdade para servir a Deus, e ela se coloca numa situação como Gideão ali, cheio de medo, se escondendo, e pensa que Deus não a está vendo, e Deus não está com ela, por causa da situação. Olha a resposta que Gideão disse para Deus. Ele disse: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Ele não conseguiu ver que Deus não o depreciou. Deus o valorizou. Mulher que estás enfrentando a adversidade dentro de casa, lutas, sabe? Não pense que Deus não está contigo. Homem que estás enfrentando guerras espirituais, tentações, sabe? Situações que querem te arrancar da vontade de Deus.
Não pense no momento da luta e da dificuldade, se Deus é comigo, por que tudo isso me sobreveio? Pensa que se tu estás conseguindo permanecer firme no meio dessa situação, é porque Deus é contigo. E o Senhor te diz que tu és valoroso. Olha só, o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varoa valorosa. Deus não olha para ti como tu mesmo. Deus olha para ti como alguém que já venceu. Como alguém que sabe como se sair de uma situação. Alguém que ama o Senhor. É assim que Deus te olha. Deus não te deprecia. Deus não te deprecia. E mais, Gideão foi falando ali. Ele se mostrou para Deus, mas o que tu queres comigo? Vamos continuar lendo o texto. Olha só. O Senhor olhou para ele no versículo 14 e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele nem sabia ainda que Deus o havia enviado. Ele nem sabia ainda. E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa dos meus pais. Há pessoas que pensam que precisam ser ricos para fazer algo para Deus. Há pessoas que pensam que não tem que ter problemas. Às vezes a gente se depara com situações de pessoas que Deus já operou milagres na vida dela. Milagre da libertação de vício. Milagre da cura de enfermidade. A pessoa, puxa, quando é que tu vais testemunhar para a glória de Deus? E a pessoa diz, ai, pastora, mas eu ainda não posso, eu tenho tanta luta dentro de casa, como eu vou testemunhar? Pois é no meio da luta mesmo que o Senhor quer ser glorificado. É no meio da luta que Ele quer ser exaltado. Porque o que Ele fez não depende da circunstância que está ao teu redor. Depende só do poder dEle para a tua vida. Não deixa a inconstância roubar de ti o que Deus tem para ti. Olha que coisa tremenda que foi Deus com o Gideão. Deus já chegou valorizando ele. Imagina o Senhor chegar para ti e dizer, ô mulher, tu é valorosa, o Senhor é contigo. Imagina Deus te dizendo isso. E tu ficar mostrando para Deus as tuas fraquezas. Ah, Senhor, mas olha aqui, o que eu sou? Sou pobre e ainda sou o menor da casa dos meus pais. Deus não se importava, Ele sabia disso. Ele não se importou com isso porque é através da nossa fraqueza que o poder dEle é manifesto, que o poder dEle se expressa, porque tudo, amados, foi feito por Ele, dEle para Ele, tudo, e todas as coisas são para Ele, são para a honra dEle, não para a nossa, são para a glória dEle, não nossa, e pelo poder dEle, não nosso. Deus não procurou as coisas fortes desse mundo. Deus não procurou as coisas sábias. Mas Deus escolheu as coisas loucas e fracas para confundir as fortes. Porque é o poder dele que vai se manifestar. E o Senhor continuou falando com Gideão. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que o Senhor é o que comigo fala. Puxa, olha só,
Ele começou a entender que Deus não se importou com a sua fraqueza, Deus não se importou com o seu medo, Deus quis ele. Por isso está escrito que não fomos nós quem o escolhemos, mas foi ele quem escolheu a nós. Nós não estamos em Cristo porque somos melhores, porque somos mais fortes, não. Nós estamos em Cristo porque ele nos amou primeiro. Não fomos nós quem o amamos. Nós aprendemos a amá-lo porque ele expressou o seu amor por nós. Amém, queridos? Deus, ele conhece todas as nossas limitações. Ele só não quer que as nossas limitações sejam o impedimento. Ele quer que nós as vençamos. Por isso ele nos mostra essas coisas. Por isso ele está falando conosco dessa forma. Deus disse para Gideão o seguinte: ele ia vencer os midianitas como se eles fossem um só homem. E sabem quantos eram os midianitas, amados? Uns 120 mil homens. E aí Gideão fez uma prova com Deus, ofereceu o sacrifício, Deus recebeu. Gideão fez prova com Deus colocando lá o novelo de lã, para que se durante a noite o novelo fosse encharcado e a terra ao redor permanecesse seca, então era sinal que Deus estava com ele. E assim foi. No outro dia ele disse: não, mas ainda vou fazer mais uma prova com Deus. Se agora o novelo de lã estiver seco e ao redor estiver molhado, então é porque Deus é comigo. E assim ele fez. E aí ele viu que Deus realmente era com ele, e foi. E ele pegou alguns milhares de homens e levou com ele. Mas Deus disse: espera aí, Gideão, são muitos os homens que estão contigo. E Deus disse: manda que os medrosos voltem para casa. Pergunta para eles agora, todos, quem tem medo, e eles voltem, porque eles só vão atrapalhar na luta. E foram muitos os homens que voltaram, mas ainda permaneceu um número grande. E Deus disse: agora, Gideão, com esses homens que estão contigo, faz com que eles parem para beber água. E quando eles estiverem bebendo água, tu observas. Aqueles que lamberem a água com a boca, tu manda que voltem. E aqueles que trouxerem a água na boca com a mão, esses tu leva contigo. Por quê? Porque aqueles que baixam-se para lamber água no rio, eles não estão atentos ao que está acontecendo ao redor. Eles não estão vigiando, e quem não está vigiando não contribui na luta, porque está desatento. Então manda que esses voltem. Mas os que trouxerem a água na boca com a mão, olha só a posição daquele que faz isso, ele fica atento ao que está acontecendo por perto. Então esses leva contigo, Gideão. Sabe quantos ficaram, amados? 300 homens somente, para lutar contra 120 mil homens. Mas foi com aqueles 300 homens que Gideão venceu os midianitas. Ele estava atento, então, à estratégia que Deus deu a ele e obedeceu. Assim como ele mostrou que era um estrategista, ele nem sabia dessa qualidade. Ele estava ali achando que era só um medroso. Deus não olhou os defeitos. Deus não olha os nossos defeitos. Ele simplesmente nos ama. Ele olha em nós coisas peculiares que muitas vezes passam até mesmo por nós desapercebidos, que são o que chamamos de talentos naturais. Olha só, Deus viu Gideão ali e viu nele um estrategista. E a estratégia que eles tiveram para vencer os midianitas foi tremenda. Ele estava atento à estratégia de Deus,
Agora já não era mais o Gideão e o seu medo, agindo com inconstância. Agora já era um Gideão usado por Deus, na dependência do Senhor, fazendo com que a vontade de Deus aconteça. O inconstante, ele não persevera. O inconstante, ele não, caminha na busca para que aquilo que é de Deus para ele se cumpra. O inconstante, ele para no caminho. E, amados, ser constante ou se continuar sendo inconstante, aí não é ação de Deus. É tu reconhecer isso e resistindo a isso. Depender de Deus. Já pensou? Porque na inconstância, a pessoa, ela não tem só a iniciativa, mas ela tem também a terminativa. Porque um inconstante, ele não consegue concluir nada. Ele para tudo no meio do caminho. Ele começa um curso e não conclui. Começa uma faculdade, não conclui. Ele começa todos os propósitos que existirem na sua igreja, mas não leva nenhum a cabo. Porque de tudo ele desiste. Ele só tem o arranque, né? Mas não tem a continuidade. Ele para no caminho. Ele desiste. Ele não leva a cabo. É a inconstância que faz o servo de Deus deixar de obedecer a Deus. O Salmo 127:1, ele nos diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então tem que ser os dois juntos para vencer a inconstância. Deus, ele não vai ajudar ninguém a levar vantagem só porque ela ora mais, não, queridos. Nós temos que orar, mas temos que trabalhar. Nós temos que ir à luta. Não é só orar. Tem pessoas que pensam que ser pastor é só abrir a igreja e fazer o culto. Não, é muito mais que isso. Não adianta querer ser um pastor benquisto pelos membros da sua igreja, amado pelas pessoas, respeitado pelas pessoas, de braços cruzados. Ou dormindo, deixando que os outros façam tudo. Não. Precisamos nós estar ali ativo, participantes, fazendo as coisas ativamente. Queres ser alguém bem-sucedido naquilo que Deus te chamou, sendo na área da pregação, na área do louvor, na área profissional. Mas a profissional também, sim, porque muitas vezes sentem-se frustradas as pessoas por não conseguirem serem pessoas bem resolvidas profissionalmente, mas não fazem, não buscam aperfeiçoar aquilo que já tem. Porque se a pessoa é um bom profissional na área de costura, mas ela fez um cursinho para iniciar o seu trabalho e parou ali. E a costura é algo que se inova. Surgem muitas novidades, muitos métodos, muitos cortes. E a pessoa tem que se inovar. Um cabeleireiro, uma cabeleireira, um profissional na área de marketing, ele tem que se aperfeiçoar, ele tem que buscar mais. Não é se contentar com aquilo que foi o início. O início é início. Mas para continuar algo tem que enriquecer isso. Tem que enriquecer. Então precisa buscar aperfeiçoar isso. Gideão não venceu só essa guerra contra os midianitas, ele continuou sendo um guerreiro. Ele teve atitudes, ele não parou ali, ele continuou. E assim, amados, não, a pessoa acha assim que agora porque ela tem Jesus, tudo se torna espiritual. Não, não. As coisas naturais não deixam de acontecer, nem a própria pessoa, ela continua sendo um ser natural. Então, a inconstância precisa ser vencida através
da obediência à palavra de Deus, de uma vida disciplinada, até mesmo com horários, né? Quer começar a vencer? Estabeleça um horário de oração. Estabeleça um prazo e um horário. Um mês, eu vou começar a orar tal hora. E seja perseverante todos os dias, até que complete um mês. E melhor ainda, não faça um mês de 30 dias, faça um mês de 31 dias. Para que tu comece a vencer. E tu vai ver como isso vai resolver dentro de ti. Comece a vencer a inconstância, o desânimo, que tem tanta facilidade de te pegar. Sabe, palavras que vêm de depreciação, palavras que vêm, sabe, de desânimo, pessoas que, às vezes tu pensa que é o diabo que está fazendo, que nada, Deus está permitindo. Para que isso não seja para ti obstáculo para te parar, mas que sejam degraus para que tu subas através deles. Não é na adversidade mesmo que eu vou. Olha só, não foi o diabo que fez as pessoas voltarem. Quando Deus mandou Gideão sair para a guerra com aqueles homens. Não, foi Deus. Foi Deus. Não, nem sempre as dificuldades que surgem é o diabo que coloca, não. É Deus para te aperfeiçoar, para que tu te vejas como um vencedor. Ele já sabe que tu podes vencer e por isso ele continua te animando. Sabia, amados, que Deus tem para nós, para os 366 dias do ano, em toda a Bíblia, para cada dia ele tem para nós, não temas. Essa expressão, ela é diária para nós. Não temas. O que ele disse para Josué? Quando ele convocou Josué para ser o sucessor de Moisés, o guerreiro, aquele que iria diante do povo de Israel para adentrar o povo na terra prometida. O que Deus disse para Josué, quando convocou Josué para introduzir o povo na terra prometida? Não temas, tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Olha só, queremos vencer a inconstância? Há a nossa parte do esforço, é a nossa perseverança, é na nossa vontade de vencer, de querermos estar entre aqueles que farão parte da comissão que estará com Deus, daqueles que ganharão novas vestes, que ganharão uma pedrinha com um novo nome escrito, daqueles que ganharão a coroa, são os que perseverarem até o fim. A inconstância, ela faz da pessoa um derrotado, ela faz da pessoa um desistente, ela faz da pessoa alguém frustrado para toda uma vida. Então vamos vencer a inconstância, crendo que para os 366 dias do ano, Deus tem para ti e para mim a palavra, não temas, tão somente esforça-te e tem bom ânimo. O ânimo é algo que vem de dentro, amados, independente de situações, independente de tribulações, independente de circunstâncias. Nós precisamos caminhar todos os dias. Nós precisamos vencer obstáculos todos os dias. Vamos vencer, vamos vencer, vamos vencer, porque nós estamos vivendo uma vida de sacerdotes de Deus, embaixadores de Cristo, povo santo, nação eleita, povo adquirido por Deus, não para perecerem no caminho, mas para perseverarem até o fim. Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo 7, o seguinte: a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem
procuram glória, honra e incorrupção. Paulo está falando que nós temos que ser perseverantes. Não podemos e não dá para sermos perseverantes, deixando a nossa vida na inconstância. A inconstância dominando as nossas atitudes, a inconstância dominando as nossas respostas, a inconstância dominando as nossas decisões. Nós precisamos viver como aqueles que creem e que não desiste, não desanima e anda por fé. Só assim nós venceremos a inconstância, venceremos a preguiça, venceremos a ociosidade, porque tudo isso faz parte da inconstância. Devemos ser trabalhadores leais, sabendo que depois de havermos feito tudo, continuamos sendo servos inúteis, porque a glória não é nossa, a glória é do Senhor, a glória é do nosso Deus. E hoje, terminando essa mensagem sobre a inconstância, eu gostaria de fazer uma oração contigo, colocando diante do Senhor. Se algumas situações foram geradas que te tornaram assim, às vezes, tu só ouviu palavras de depreciação desde a infância, ou de repente, tu foi uma criança doente e ouvistes a tua mãe dizer sempre que tu nunca ias conseguir fazer nada pela enfermidade. Fez de ti algo como que frágil. Eu queria nesse momento estar orando contigo com uma direção, colocando tudo isso aos pés da cruz de Cristo, para que essa inconstância seja tirada da tua vida. Se tu fostes criado com excesso de cuidado, não te deixaram de ser uma criança que jogasse bola, que pulasse uma cerca, que subisse numa árvore, que pedalasse uma bicicleta, que se rolasse um morro abaixo, que te protegeram, te colocaram como que numa redoma, por medo de que tu te machucasse, que tu te ferisse, e isso te fez alguém medroso, medrosa. E hoje é difícil para ti tomar atitudes, então é mais fácil desistir do que perseverar. Vamos colocar juntos diante do Senhor essa situação. Vamos dizer: Deus, tu me conheces. Vamos orar juntos a Deus. O Senhor te chamou como alguém vencedor. O Senhor te chamou como alguém vitorioso, vitoriosa. Mulheres que, porque quando começaram a cozinhar, ouviram uma bronca ao invés de um elogio, ouviram uma palavra pesada ao invés de um incentivo, ao invés de um ensinamento, tiveram uma correção fria e dura. Isso te privou, isso te prendeu. Vamos colocar isso diante do Senhor. Quantas mulheres são frustradas, não gostam de cuidar da sua casa, não gostam do trabalho do lar, porque nunca conseguiram ver isso de uma forma agradável, de uma forma, sabe, como que isso tivesse valor, porque cresceram sempre ouvindo que dona de casa é algo desvalorizado, que cuidar da casa é algo chato, é algo pesaroso, é algo, sabe, como uma cruz. E não é assim. Mas o que introduziram dentro de ti te tornou uma pessoa assim, inconstante em tudo. Até mesmo quantas mulheres numa faxina de casa, elas começam e nunca conseguem terminar. Começam com aquela vontade toda, mas uma simples pessoa que bater na frente da casa ou tocar a campainha do apartamento já é o suficiente para que o serviço não seja terminado. Quantos homens têm a vida profissional como um peso
doidos que chega a hora da aposentadoria para se livrar dessa carga e não vivem de uma forma agradável esse período por causa dessas situações. Mudam de emprego constantemente pela inconstância da sua vida. Amados, vamos orar juntos agora ao Senhor, porque Ele, conhecendo a tua vida e a tua história, se em algum momento isso aconteceu, aquilo que era uma sobrecarga sobre ti, Ele vai tirar. E Ele quer te ensinar a ser um vencedor. Outra hora nós vamos estar ministrando acerca da constância, que é a vida de vitória. Deus quer te dar essa vitória. E nesse momento, como sacerdote de Deus, junto contigo, e o Espírito Santo, e a palavra que foi trazida, o Senhor opere em ti o mesmo que Ele fez com Gideão. O Senhor te traga a cura. O Senhor te dê a paz que tu precisa. A fé seja acrescentada à tua vida. O sentimento de derrota, de frustração, a vida medíocre, o hábito da procrastinação, que é o viver adiando as coisas, seja destruído em nome de Jesus. O medo não tenha mais vitória sobre ti, mas a fé seja o que te move para vencer o medo, porque o amor verdadeiro lança fora todo medo, e o amor verdadeiro já está na tua vida. O amor verdadeiro é Cristo em ti. Não é na tua força, é na força do Senhor. Pai, nesse momento, cada vida que ouviu essa mensagem, que o Senhor trouxe luz, ó Deus, de planos que não foram terminados, de cursos que não foram elaborados, de decisões que não foram tomadas, de atitudes que não foram, Deus, resolvidas, de situações que estão por resolver. Pai, no nome de Jesus, pessoas presas na inconstância, pessoas aprisionadas nessa condição de vida, vão sendo curadas agora em nome de Jesus, pelo poder do sangue do Cordeiro, pelo poder da palavra de Deus. Haja cura e libertação para os teus filhos, que nenhum deles mais sejam encontrados como aqueles que têm a mente fechada, nem a mente superficial, nem a mente distraída, mas tu possas encontrar pessoas com a mente que sejam como terra boa, que a semente caiu e produziu frutos a 30, 60 e 100 por um. Essa é a nossa oração nessa manhã, nessa ministração em nome de Jesus, que o Senhor opere para a glória do teu nome, que haja libertação e cura, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o nome do Senhor seja engrandecido e a tua vida seja abençoada, edificada em Cristo, que a tua vida seja uma vida de vitória a cada dia, para que o reino dos céus seja mais e mais povoado, que o Senhor te faça um ganhador de almas, para a glória do nome dele, que o Senhor te faça um discipulador de vidas, que o Senhor te tenha como um instrumento de guerra nas suas mãos, em nome de Jesus. Que até outra oportunidade, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz do Senhor, amados. E levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Programa Restaurando Veredas.